Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus os abençoe em nome de Jesus. Venho aqui compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos. Acredito que edificará e abençoará muito a tua vida, a tua casa, a tua família. Lembrando que eu faço poucos vídeos, eu resido num lugar onde o evangelho é perseguido. E então a divulgação fica um pouco complicada, mas não podemos deixar de fazê-la. Eu vou falar um pouco sobre casamento. Lembrando que eu não estou dando aula e nem ensinando a ninguém, e sim compartilhando algo da parte de Deus, que abençoa a minha vida e creio que abençoará a tua, porque vem da parte do Pai. Casamento vem sendo muito atacado, muito distorcido, muito disfuncional em nossa sociedade, em nosso mundo. Isso fica muito nítido aos nossos olhos. Então vamos a alguns princípios, vamos pontuar alguns princípios aqui para aplicarmos. Que você compartilhe o vídeo, comente, curta e, mais importante, aplique. Provérbios 24, 3, 5 diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Amém? Nós vimos aqui que a casa é edificada não pela força humana, nem pelas habilidades, nem pelas agilidades e nem pelos bens materiais, embora são importantes. Mas a casa é edificada pela sabedoria. Nós vimos que pela inteligência ela se firma, ela se estabelece. E que pelo conhecimento se enche de bens deleitáveis e preciosos. Mais poder tem o homem sábio do que o forte. Então a sabedoria vale mais que a força, embora a força é importante para aquilo que é necessário usá-la. Mas para se estabelecer uma casa, uma família, um casamento, necessita de sabedoria. Então vamos a alguns princípios, vamos pontuar algumas coisas. Número 1, o casamento ele sempre foi, ele sempre será algo divino, algo perfeito, algo bom. Embora a mídia, a moda, a teoria, embora a televisão, embora tantas outras coisas tentam distorcer, disfuncionar, escarnecer e atacar o casamento é perfeito. Por quê? Quem criou é perfeito. O casamento não foi criado por homens, não foi criado pela humanidade e não foi criado por governos, ele foi criado por Deus. Agora, se Deus é um Deus perfeito e criaste o casamento, dizer que o casamento não é bom é dizer que Deus falhou. E se Deus é perfeito, ele não pode falhar. Então por que é que o casamento anda tão disfuncional, tão distorcido, sendo que quem criou é perfeito? Principalmente no meio dos cristãos, onde era para o casamento ser mais evidência ainda, servir como exemplo. E eu lhe digo por quê. Porque quem criou o casamento estabeleceu um propósito e princípios para que ele funcione. Significa que quem define o que o casamento necessita não é a instituição casamento e nem o casal, e sim o fabricante. Então o casamento ele tem propósito. Não é só duas pessoas se unir por prazer ou pela carne, mas sim ele há um propósito a ser atingido. E para que esse propósito seja atingido, existem princípios para serem seguidos, cumpridos. Então vamos lá. Você tem um carro. Seu carro é potente, é um carro bonito. Você gosta do teu carro e ele te leva para tudo quanto é lugar. Mas o fabricante estabeleceu um combustível para aquele carro andar. Embora você goste de Coca-Cola, de café ou de água, você não coloca o que você gosta dentro do carro para ele funcionar. Caso você coloque, ele não vai andar. Mas ele vai funcionar com o que foi estabelecido para ele funcionar, que é o combustível que colocaram para ele, que o fabricante estabeleceu. Embora você adultere o combustível também, o carro vai ter uma vida curta. Ele vai andar disfuncional. Isso acontece no casamento. Não é o que eu quero, ou o que a minha esposa quer, ou o que a própria instituição casamento define que eu coloco no casamento, mas sim o que Deus estabeleceu, porque Ele é o fabricante. Quem define as necessidades do produto é o fabricante, não é o produto em si, nem os usuários. Então eu preciso ir na palavra de Deus, seguir o que Deus estabeleceu, os princípios que Ele estabeleceu, para que o casamento funcione corretamente. Então, um dos motivos que o casamento é disfuncional é porque cada um coloca o que acha, o que quer ou o que disseram, e não o que o fabricante estabeleceu. Assim funciona como no carro. Então, lembrando que Deus criou o casamento, homem e mulher, e ele estabeleceu princípios para ambos
significa que o homem não é melhor que a mulher e a mulher não é melhor que o homem. Não há grau de superioridade. Embora o homem foi formado primeiro, mas Deus abençoou a ambos, fez ambos conforme tua imagem e semelhança, com a mesma natureza e caráter. E quando Deus formou a mulher, ele tirou ela da costela de Adão. Ele não tirou do peito para ela não ser superior e nem das costas para ela ser inferior. Tirou do lado para andarem juntos. E é bom lembrar que quando Deus formou a mulher, em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, ele havia formado o homem, plantado o jardim do Éden, colocado o homem no jardim. Ali havia toda sorte de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. A única árvore que o homem não podia comer era a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o homem estava no lugar perfeito, o homem tinha a presença de Deus com ele, Deus vinha ali no jardim falar com o homem. E o homem tinha alimento, ele tinha tudo. Mas Deus diz no capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ora, o homem estava no lugar perfeito, mas Deus é a primeira vez que ele usa a palavra não é bom. Quando ele faz a criação, ele diz, e viu Deus que era bom, capítulo 1, onde está um geral da criação. Quando chega na mulher, ele diz, o homem estava só e viu Deus que não era bom. A mulher veio dar sentido, a mulher veio completar, a mulher veio fazer aquilo que faltava. Então a importância do casamento é muito importante. Deus criou e estabeleceu. Isso significa, lembrando, que um não é superior que o outro. Apenas precisam cada um cumprir os seus princípios e propósitos para que funcionem corretamente. São detalhes que nós precisamos entender, porque hoje a mulher quer fazer o papel do homem, o homem quer fazer o papel da mulher, e um não tenta descobrir aquilo que Deus estabeleceu para ser feito. E aí o casamento se quebra. O casamento ele foi criado quando? Ele foi criado antes do pecado. Ele foi criado antes das igrejas, antes das instituições. Ele foi criado antes das empresas, antes das companhias, antes dos filhos. Ele foi criado antes de tudo. Deus criou o casamento antes de todas essas coisas. Olha a prioridade que o casamento tem. E é por isso que Satanás ataca o casamento. Por onde que o pecado entrou no mundo? Pelo ataque não ao casamento, no primeiro casal. Satanás atacou o primeiro casal. Por que eu lhe digo? Porque do casamento sai a família. Da família vem a sociedade. Da sociedade vem a humanidade. Se Satanás atacar a fonte, a raiz, ele desfunciona todas essas coisas aqui, ele quebra tudo isso. Então ele precisa do que? Atacar a raiz, a fonte. É onde ele ataca até hoje, ele vai no casal. Nós vemos hoje o casamento ser muito atacado, bombardeado de todos os lados. Então, com sabedoria que se edifica o casamento e a casa estabelece pela sabedoria. Porque Satanás ele não toca em você. A Bíblia diz, 1 João capítulo 5, o Filho de Deus, o maligno não toca. Ok, ele não toca. Nós temos nosso Cristo Jesus que pagou os pecados por nós e nos dá a salvação. O maligno não toca em nós, mas ele engana. Ele não tocou em Eva para enganá-la. Ele não pôs a mão nela. Ele a enganou, ele a tentou. Como? Ele oferece para você o resultado, mas não fala das consequências. Quando ele entra no teu casamento, ele oferece o resultado aos teus olhos. Ele mexe com a tua ambição, mas ele não fala das consequências. E aí as consequências são graves. Tudo que Satanás oferece para você, os atalhos, as mentiras, vai lhe trazer graves consequências. Porque ele não vai falar para você as consequências, ele vai falar do resultado. Então lembra que o casamento é o alvo de Satanás. O pecado entrou no mundo através do primeiro casal. Estava num lugar perfeito, tinha a presença de Deus, tinha tudo do bom e do melhor. E Satanás, com inveja, tentou. Então Satanás trabalha através do engano. Eu vou dar um exemplo claro, rápido, não vou entrar em detalhes, só para você compreender mais, biblicamente. No livro de Números, o povo de Israel estava chegando às campinas de Moabe. E o rei de Moabe ficou aflito de ver aquele povo numeroso, com medo. E ele chamou o teu feiticeiro, Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão tentou amaldiçoar diversas vezes o povo de Deus e não conseguia. Por quê? Porque aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Então, Balaque, que era o rei de Moabe, ofereceu bens, riquezas, fez
tudo que era possível para que Balaão conseguisse amaldiçoar o povo de Deus, e Balaão não conseguia. Ao invés de amaldiçoar, ele abençoava. Então, após isso, Balaão teve uma ideia. Ele disse a Balaque: eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, mas nós temos uma ideia. Por que não pegamos as nossas mulheres moabitas, as prostitutas de Moabe? Porque Moabe tinha a religião com uma prostituição correlacionada com a prostituição, era a religião deles. Por que não colocamos nossas mulheres para seduzir eles, e a partir do momento que eles forem seduzidos por elas, eles começarão a idolatrar os nossos deuses e profanarão o nome de Deus? E isso aconteceu. Em Números capítulo 25, há uma grande rebelião. Os homens de Deus começam a se prostituir com o povo de Moabe, com as mulheres de Moabe. E ali há uma mulher chamada Cosbe. Era filha de um príncipe ali, ela era midianita. Ela se prostitui com o homem de Israel dentro da tenda, na frente da congregação. E Finéias, neto de Arão, encrava a lança nos dois para acabar com aquele mal, com aquela profanação no povo de Deus. E naquele dia morreu 24.000 pessoas. Então, Satanás ele não toca, mas ele engana. Cuidado com quem você coloca na tua casa, quem você ouve, o que falam para você, o que você busca de detalhes. Não existe atalhos para o casamento. Não existe mais ou menos. Não existe dar um jeitinho. Existem princípios. Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a tua casa, em vão você vai trabalhar. Então Satanás ele engana. Esse aí é um outro princípio que nós temos que lembrar sempre. Estar atentos, sóbrios e vigilantes. Vamos adiante. Algumas diferenças entre o mundo e entre a palavra de Deus, entre os princípios de Deus. Vamos lá. No mundo, no modelo mundano, casamento é duas pessoas se juntam. Achei a minha metade, como dizem. E no princípio bíblico, os dois se tornam uma só carne. Provérbios 18:1 diz assim, ó: o solitário busca os teus próprios interesses e ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Lembra que o que estabelece a casa, o que edifica a casa é a sabedoria. A pessoa que se isola ali, está querendo dizer, aquele que se isola, busca os próprios interesses, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, no mundo, duas pessoas se juntam. Vou dar um exemplo. Aqui, uma pessoa que é outra, elas se juntam. Por mais forte que a cola for, quando vir um ataque, quando vir a pressão, quando vir as oposições, essas duas metades vão se fazer assim, ó, cada uma para o seu lado. Agora, quando as duas se tornam uma só carne, tem que destruir tudo para poder acabar. Então, aquele que busca os próprios interesses, aquele que é egoísta, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Agora, olha o princípio bíblico. Gênesis 2:24 diz assim: portanto deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à tua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus confirma isso em Mateus 19. O apóstolo Paulo confirma isso em Efésios capítulo 5, se eu não me engano, versículo 31. São princípios que não acabam, eles duram para sempre. Deus não varia de posição, não há variação de mudança em Deus. O que ele estabeleceu é para sempre. Não importa a cultura, não importa onde você vive, princípio é princípio, ele não muda. Então, o casamento, duas pessoas se tornam uma só carne. E por que isso? Porque no mundo, quando duas pessoas estão juntas, os problemas vêm, cada uma vai para o seu lado. Não é? É ou não é? As pessoas estão apaixonadas, vivendo mil maravilhas. Quando começa a vir os problemas, se separam. Agora, quando você está em Cristo, quando você está em Deus, quando você está seguindo o princípio bíblico, os problemas só têm a fortalecer. Quanto mais problema, mais o casal fica forte. Então, no mundo, quem dita as regras é o quê? A televisão, a moda, o modismo, a modernidade, os acontecimentos ao redor. Agora, qual que é os princípios bíblicos? Honra, respeito, amor abnegado, olhar para o próximo, não para si mesmo. O livro de Ruth, no Velho Testamento, é um livro excelente para tratar alguns princípios de casamento e amor. Ali envolve muitas coisas em família, muito importante esse livro aí.
No mundo, o casamento está muito vinculado à parte exterior. Muito. Provérbios 11, 22, se eu não me engano. Provérbios 11, 22. Diz assim: assim como joia no focinho do porco, é a mulher formosa que não tem descrição. Então, no mundo, o homem é visual, ele atenta para a beleza da mulher. E a mulher, muitas vezes, para a beleza do homem ou para o bem aquisitivo que o homem tem. Não estou dizendo que isso é errado. Claro que temos que se cuidar, claro que temos que se tratar, claro que temos que trabalhar e ter um ganho, ter um sustento bom. Claro, isso é óbvio. Mas não pode ser a base do casamento. Na Bíblia não é isso. Não é isso. Provérbios 31, 10 diz assim: mulher virtuosa, quem o achará? O teu valor excede de mais finas joias. Então a virtude da mulher e do homem na Bíblia está no interior, no caráter. Por quê? Porque cabelo fica branco, cai, barriga cresce, a pele envelhece, o rosto enruga e tudo isso aí passa. Então, se você se baseia num casamento onde você olha para o exterior, com certeza o seu casamento vai quebrar. Onde entra a traição, onde entra o adultério. Sim ou não? Então é importante nós lembrarmos disso. E nós vimos que não é a presença do inimigo que destrói a gente. É a ausência de Deus. Porque lá no povo de Israel, quando Balaão usou dessa astúcia com o povo de Israel, não foi a presença do inimigo que destruiu eles. Foi a ausência de Deus. Eles tinham se apartado de Deus. Eles tinham fugido dos princípios de Deus. Então a presença de Deus vale muito mais do que as obras de Deus. Quem tem a presença de Deus tem tudo. Busque a presença de Deus para a tua casa e para a tua família, para o teu casamento. Vamos a outro princípio. O casamento ele tem que ser visto pela visão teocêntrica, através de Deus. Então não tem atalhos, não tem opiniões, não tem achismos, e sim princípios. A sabedoria edifica a casa. Que sabedoria é essa? Como que é essa sabedoria? Essa sabedoria vem do alto. Essa sabedoria não é humana. Como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2. Capítulo 2 todo ele fala sobre a sabedoria do alto e não a sabedoria dos entendidos desta terra que se resumem a nada. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Corinto, ali era um lugar onde eles se valorizavam muito como sábios, conhecedores, intelectuais. Corinto era uma cidade muito rica, muito abrangente. Eles valorizavam muito a forma de falar e por isso que o apóstolo Paulo chega lá e diz: eu não vim aqui com sabedoria humana, mas sim pregar a Cristo e esse crucificado, aquilo que é loucura para os gentios e blasfêmia para os judeus. E ali ele discorre totalmente um capítulo sobre a sabedoria do alto e não a sabedoria humana. E essa sabedoria, ela não é terrena, ela vem com algo a mais, ela é sobrenatural, ela é acima. Por quê? No mundo antigo, a sabedoria, nos babilônios, no Egito, na Grécia, a sabedoria estava vinculada à ciência, estava vinculada a teorias, estava vinculada a intelectualismo, a filosofias. E para Deus, a sabedoria no povo de Deus está vinculada à fé. A fé e a sabedoria, elas se relacionam, elas se conectam. Por quê? O que é a sabedoria em Cristo? A sabedoria na palavra de Deus é convicção, é eu ser convicto que isso aqui é verdade e aplicar essa verdade na minha vida. Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé entendemos que Deus criou o mundo através da tua palavra e que as coisas existentes vieram das que não aparecem. Então é pela fé que eu creio, é pela convicção. Eu sei que o que está escrito aqui é verdade e vivo esta verdade porque eu sou convicto que ela funciona. Esta é a fé do povo de Deus, totalmente diferente da fé do mundo, que precisa pegar, precisa ver, precisa tocar. Então a fé em Deus é enxergar o invisível, tocar o impalpável e se apossar do impossível. Essa é a fé bíblica. O livro de Jó trata muito disso e é muito importante. No livro de Jó nós encontramos ciência, nós encontramos astrologia, nós encontramos filosofia, encontramos teorias. Quando Jó é atacado pelos seus amigos, eles começam a discorrer com Jó e tentar arrumar argumento para culpar a Jó. E Jó dá uma resposta para eles muito forte no livro ali. Ele dá uma resposta muito forte. Ele diz, vocês sabem disso, sabem daquilo, eu estou abreviando, estou ali concluindo. Ele diz, tem uma coisa que vocês não sabem. Sabe o que vocês não sabem? É que o meu Redentor vive
e por fim ele se levantará sobre a terra. O que isso significa? Significa que a ciência ela é boa, aonde ela é necessária, mas ela morre aonde a fé começa. A fé é o impossível. A fé é a convicção das coisas que existem, mas não podem ser vistas. Então essa é a sabedoria divina. Por isso que Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O povo grego se julgava o berço do conhecimento do mundo. Os romanos adquiriram muitas coisas dos gregos. Os gregos julgavam-se os poderosos. E por isso que Jesus disse alfa e ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego. Jesus está querendo dizer assim, antes de tudo ser eu já existia, e quando tudo terminar eu continuarei sendo. Por isso que em Mateus 24 ele diz assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E Deus disse em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por que o povo perece? Por falta de conhecimento. Não é por falta de oração, não é por falta disso ou daquilo, é por falta de conhecimento que o povo perece. Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que verdade é essa? A palavra de Deus, o caminho, a verdade e a vida, Cristo Jesus. Se você está amarrado, se sua mente está presa, não sei a corrente que te prende no casamento, não sei o que está te prendendo, te atrapalhando, te sufocando, conhece essa verdade porque ela liberta qualquer cadeia, qualquer amarra, qualquer laço, qualquer investida do maligno, ela liberta. Se você conhecer essa verdade aqui, ela te liberta de qualquer armadilha, você não é preso mais a nada, porque essa palavra é fiel, ela cumpre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Cristo te libertar, você será verdadeiramente liberto. Você não é mais escravo. É essa sabedoria que precisa estar dentro do teu lar, na tua casa, com a tua família e com os teus filhos. Essa sabedoria vale mais do que o ouro e a prata. Por quê? Eu vou lhe dizer outro princípio muito importante. Se você sair na rua e procurar pedras, você pode sair com 10 sacos que você vai conseguir encher os 10 sacos de pedra. Você pode andar a tua vila, a tua rua, o teu país inteiro, você vai achar muitas pedras. Agora eu te pergunto, tenta achar diamantes ou ouro, pepitas de ouro no chão. Você vai andar 2, 3, 4, 5 horas e não vai achar. Sabe por quê? Porque diamantes e ouros precisam ser escavados, precisam ser buscados. Não se acha em qualquer lugar, não se acha fácil. Por isso que a sabedoria é simples, mas não é fácil. Eu vou lhe provar em Provérbios capítulo 2, rapidamente, versículo 4 ao versículo 10, leia comigo. Se buscares a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Ele guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Eu disse rápido aqui. Eu não vou fazer uma exegese desse texto, mas esse texto é profundo. É você receber a sabedoria divina do alto. É Deus se relacionando com você, te mostrando quem Ele é e dando entendimento dele, da boca dele. Quer você imaginar quão maravilhoso é isso? Sobrenatural, mas isso não é fácil. Precisa de esforço, precisa de entrega, precisa de compromisso, precisa de aliança, precisa de dedicação e disciplina. Mas é possível, é só você querer. Então essa é a sabedoria. Sabe por que eu estou vinculando isso ao casamento? Porque em minutos você se casa, mas para construir o casamento é uma vida inteira. É como procurar diamantes, precisa ser escavado. Não é como procurar pedrinhas no chão. Pedrinhas no chão todo mundo procura e todo mundo acha. Agora diamante só quem vai buscar. Assim é o casamento. Então é muito importante entender esses princípios. Por que isso, irmãos? Por que precisamos dessa sabedoria para estabelecer a nossa casa, a nossa família? Lembrando que através do casamento é que sai a família, sai os filhos. Dos filhos sai a sociedade, da sociedade sai a humanidade. Se você quer um mundo melhor, estabeleça a tua casa. Não ataque governos, não fique olhando para o redor, mas sim estabeleça firmeza na tua casa, estabeleça princípios na tua família. E assim a humanidade com certeza será melhor. Teus filhos levarão os teus valores adiante e assim, consequentemente, tudo irá funcionar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem muitos detalhes que eu gostaria de falar biblicamente,
que isso é profundo, é bíblico, é nítido. Quando não passa adiante, o povo geme, o povo cai. E nós vemos a nossa nação brasileira hoje assim, por quê? Tudo começa na família. Por que o presidente distorce as coisas para atacar a família? Porque se ele atacar a família, ele ataca tudo, ele consegue destruir tudo. Satanás usa estratégias, pessoas e coisas para destruir. E eu creio que o Brasil terá um grande avivamento, o Brasil terá uma grande mudança com o presidente que está aí. Creio que ele será muito usado por Deus para trazer princípios bíblicos para as escolas, para as casas, para as empresas, e o Brasil, consequentemente, será abençoado e será edificado novamente. Então, duas pessoas, irmãos, dois costumes, duas bagagens, duas experiências, duas vidas diferentes, se unindo para se tornar uma só carne. Isso não é fácil, isso não é simples. Por isso que sem sabedoria a casa não se edifica. E o casamento, ele tem um propósito. Qual é o propósito do casamento? Em Efésios capítulo 1, versículo 4, Deus diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim: Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Irmãos, não há lugar melhor para se tornar santo. Santo que eu digo, purificado, melhorando cada dia. Não há lugar melhor para se tornar irrepreensível e amor, aprender a amar verdadeiramente do que no casamento. São duas pessoas diferentes, dois costumes, duas bagagens. Tem que aprender a se relacionar todos os dias. Então Deus criou o casamento com um propósito maravilhoso. O casamento é aquilo que nos usa para se aproximar mais perto de Cristo. A gente aprende no casamento a vencer as emoções, o egoísmo, o orgulho e aprender a se doar para o outro. Então, o princípio do casamento que eu estou falando hoje mais é da necessidade alheia. Igual o carro, lembra? O carro precisa do combustível que foi estabelecido pelo fabricante. Assim o casamento, eu preciso olhar o que minha esposa precisa e não o que eu quero. Ela precisa ver o que eu necessito e não o que ela quer. E isso, claro, baseado em Deus. O que Deus estabeleceu para eu? O que Deus estabeleceu para ela? E nós temos que fazer isso. Então, as minhas emoções e as delas ficam de lado. Nós temos que agir conforme aquilo que Deus estabeleceu e com certeza isso irá funcionar muito. E vamos ver se tem mais algum princípio a ser estabelecido. Concluindo, muitas vezes o homem diz assim, eu não sou carinhoso. Tá? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5 diz assim, o amor não busca os próprios interesses. Ali o apóstolo Paulo está dando uma discorrida do amor maravilhosa, porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha os dons espirituais. Eles tinham os dons espirituais, mas eles não tinham o fruto do Espírito que incluía o amor. Eles competiam, eles brigavam, eles faziam imoralidades. Então precisavam do fruto do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz, embora eu fale a língua dos anjos, profetize, faça bem aos pobres, se não tiver amor de nada vale. E assim entra no casamento. Então o amor não busca os próprios interesses. O amor bíblico não busca o próprio interesse. É você ver o que a outra pessoa necessita. E assim a pessoa também vê o que você necessita e ambos se conectam cumprindo aquilo que Deus estabeleceu. Eu espero que o vídeo tenha ficado claro e eu vou terminar com mais um princípio aqui. Vamos supor que aqui, eu vou usar duas canetas. Aqui é o marido, aqui é a esposa. E eles estão com problema. E o problema, na maioria das vezes, está fora. Então vamos supor que o problema está lá fora e um está atacando o outro, como nós costumamos ver. O marido ataca a esposa ataca o marido ataca a esposa ataca o marido. E o problema está lá fora dando risada. Agora vamos supor que eles tiveram um pouquinho de inteligência e colocaram o problema no meio. E começam a atacar o problema, mas de repente escapa, porque está um de frente para o outro, e ataca a mulher, e a mulher ataca o marido, e de vez em quando pega no problema, mas continua atacando um ao outro. Agora vamos olhar no princípio bíblico. Os dois são uma só carne. Então um precisa estar do lado do outro. Um precisa estar do lado do outro juntos. E aqui está o problema. E juntos atacando o problema. Aí o problema é atacado e não as pessoas. E consequentemente haverá bom resultado. E isso é sabedoria. É fácil? Não é fácil. Por isso que o livro de Provérbios do rei Salomão, ele é simples de entender porque ele está colocando muito contrastes ali entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto. Mas na hora de colocar em prática, exige habilidade. É igual eu disse ali, tem que cavar, tem que buscar. É pepitas de ouro, é diamantes, não é pedrinha no chão. Precisa de hábito.
E aí, para concluir, inteligência é informação. É você recebeu informação, inteligência. Conhecimento é compreensão, compreendi o que foi dito. Agora, sabedoria é tornar um hábito, aplicar. Não é aplicar um dia ou dois, é aplicar todos os dias, dando passo. E parabenizar cada passo dado. Às vezes o marido dá um passo pequeno, mas deu. Festeje, parabenize, não critique. A esposa deu um pequeno passo, parabenize, não critique. Tiago capítulo 3, versículo 13 diz assim: quem de vós diz ser sábio e inteligente? Mostra-me em mansidão de sabedoria, mediante ao condigno proceder de suas obras. Então a sabedoria está muito mais do que falar, está em aplicar. E isso serve para mim, como eu disse no princípio do vídeo, eu não estou dando aula a ninguém, eu estou compartilhando algo da parte de Deus. E acredito que edificará a tua vida e a tua casa. Que Deus lhe abençoe, pratique e com certeza haverá bom êxito e bom resultado, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém?